Quando a segunda mudança de pilotos do ano aconteceu, o chefe da Alpine, Flávio Briatore, disse que pedia apenas 3 coisas de Franco Colapinto: ser rápido, não bater e marcar pontos. A Red Bull pode até ter sido a primeira ao tirar Liam Lawson depois de apenas 2 corridas, mas a Alpine só deu 6 corridas para o novato Jack Doohan antes de trocá-lo por Colapinto, esperando que fosse melhorar. Só que nas 3 corridas que já fez, Colapinto falhou nos 3 critérios estabelecidos por Briatore, e por enquanto essa aposta não está dando certo. Assim como Doohan, Colapinto ainda não marcou pontos, mas só disputou metade das corridas que fez seu antecessor. Ele bateu na classificação de Imola, teve um desempenho sem ritmo em Mônaco e voltou a parecer lento na Espanha, se bem que desta vez ainda dava sinais de melhora no Qualify, mas perdeu sua última tentativa no Q1 por um problema técnico que talvez tenha sido provocado por ele mesmo. Briatore não é conhecido pela paciência, mas encarava o GP da Espanha como a primeira corrida real de Colapinto. Afinal, Imola foi praticamente um curso intensivo de batida. E Mônaco, onde a Alpine não rendeu bem, é um lugar horrível para um piloto ainda sem confiança e com pouca familiaridade com o carro. Infelizmente, o fim de semana em Barcelona foi irreversivelmente comprometido por esse problema na classificação, e Colapinto acabou mais uma vez no fundo do pelotão. Não se trata de pedir o retorno imediato de Doohan, mas a Alpine disse que Colapinto teria 5 corridas antes de ser reavaliado no GP da Inglaterra, em julho. Ou seja, ele já passou da metade das 5 corridas que teoricamente estavam garantidas e nesse momento a Alpine está decidindo o que fazer com sua dupla de pilotos no longo prazo. Na passagem pela Williams no ano passado, que também foi uma entrada no meio da temporada, com pouco tempo de adaptação ao carro, Colapinto já parecia integrado ao pelotão do meio. Então, 3 corridas já bastam para a primeira avaliação de como ele está se saindo em relação às ordens de Briatore. E até agora, o resultado é decepcionante. Colapinto não mostrou muito nesse trio de corridas, pelo menos em termos de resultados. Na média, ele ficou 4 décimos atrás de Gasly no Q1. Para comparar, Doohan só ficou 126 milésimos atrás em termos de Q1 e 271 milésimos em Q2. Ou seja, Colapinto tem sido mais lento que Doohan em Qualify, e ele mesmo admite que melhorar o desempenho com tanque leve é sua prioridade no momento. A batida de Colapinto no Q1 em Imola o colocou tecnicamente no Q2, mas ele ficou de fora. Depois caiu no Q1 em Mônaco e novamente em Barcelona, onde ele até ficou perto de Gasly nos treinos, mas no Q1 precisou dar 3 voltas rápidas e queimou um jogo extra de pneus macios. Na Espanha, a segunda volta rápida dele no Qualify foi razoável, levemente melhor do que a primeira de Gasly, quando a pista estava mais lenta. Mas ele não conseguiu fazer a terceira volta, o que foi uma pena, porque depois de reduzir sua desvantagem para 131 milésimos no terceiro treino, parecia que aquela seria sua melhor performance do ano. E isso seria ainda mais positivo porque Colapinto estava sem o assoalho novo, que mesmo não proporcionando grande ganho de tempo, ainda era uma pequena desvantagem. Mas Colapinto parou na saída do pit lane e não deu a última volta. Parece que foi azar, embora a Alpine não tenha esclarecido totalmente a causa. Ele entrou na fast lane dos boxes quando a fila já estava formada, e ao tentar escapar da confusão atrás de Gasly, deu para ouvir um barulho estranho pela câmera on-board. O carro perdeu tração imediatamente e tudo que ele conseguiu fazer foi mais barulho estranho tentando acelerar. Talvez tenha sido um erro dele, mas de qualquer forma, ficou sem a chance de mostrar se realmente tinha evoluído desde a sexta-feira. Especialmente porque o TL3 e o início do Qualify tinham sido seus melhores resultados desde Imola em relação a Gasly. Agora, a percepção do potencial de Colapinto depende do que ele fizer no Canadá e na Áustria. Se o que vimos na Espanha foi um progresso real, ele pode igualar ou até superar o que Doohan vinha fazendo. Mas se foi apenas um ponto fora da curva, ou se ele continuar começando os fins de semana muito atrás, a Alpine pode concluir que ele simplesmente não é rápido o suficiente. Colapinto diz que ainda falta um pouco de confiança no carro em algumas curvas, especialmente nas entradas, onde ele se sente desconfortável e não consegue manter a velocidade necessária. Isso não surpreende. Ele chegou tarde ao time, fez pouca quilometragem com carros antigos e por isso ainda está se adaptando.
Mas talvez a maior dificuldade venha da batida no Q1 em Imola, que minou sua confiança de cara. Aquela batida contrariou frontalmente um dos principais pedidos de Briatore e foi um péssimo cartão de visitas na sua estreia com a Alpine. Ainda mais porque foi exatamente isso que causou a substituição de Durham. E há também o histórico recente de Colapinto. Apesar do bom começo na Williams em 2024, ele bateu forte no Qualify e na Corrida do Brasil, e também no Qualify de Las Vegas. Como a batida em Vegas foi causada por má gestão de risco, ela foi considerada pior que a de Interlagos, onde as condições eram péssimas. A batida em Imola também foi fruto de imprecisão e excesso de entusiasmo na chicane Tamburello. Foi um lembrete duro do equilíbrio entre risco e recompensa, e de como uma boa volta no Q1 pode mudar tudo. Mesmo sendo seu primeiro grande prêmio, naquele momento parecia que Colapinto tinha ritmo para chegar ao Q2. Colapinto não repetiu mais esse desempenho. Ele ficou muito atrás de Gasly no primeiro dia em Mônaco e mesmo melhorando no sábado, ainda ficou 6 décimos atrás. Na Espanha, o TL3 e o Q1 foram melhores, mas de novo ele tinha muito a recuperar desde a sexta-feira. Faz sentido que depois de Imola, Colapinto tenha adotado uma abordagem mais conservadora, o que é melhor do que seguir batendo. E isso, pelo menos, ele evitou. Até agora, Colapinto completou todas as corridas, o que Durham não fez. Mas no fim das contas, não adianta muita coisa ser tão conservador se ele fica longe dos adversários quando mais importa. Quando Durham foi dispensado, um dos principais argumentos foi que o meio do pelotão está muito competitivo e que a Alpine precisava aproveitar todas as chances. Durham não pontuou nas 6 corridas que disputou em 2024, nem no GP de Abu Dhabi de 2023, talvez por ter sido chamado em cima da hora. A melhor chance foi no Bahrein, quando ele andou entre os 10 primeiros quase toda a corrida, mas foi prejudicado por um safety car no final. Sem isso, ele provavelmente teria pontuado. Foi a única das 6 provas que Durham disputou em que Gasly pontuou, sem contar o ponto que Gasly conquistou na Sprint Race de Miami. Mas não é que Durham tenha desperdiçado muitas chances. Nesse sentido, não era necessário Briatore ter aumentado a pressão sobre Colapinto, dizendo que ele precisava pontuar, porque, além do mais, essa é a meta de todo piloto. Mas foi o que Briatore fez, e ele não deve estar nada feliz de ver o segundo carro da Alpine tão longe dos 10 primeiros nas últimas 3 corridas. Era para Gasly ter pontuado em Imola, mas ele errou e a estratégia da equipe também não ajudou. Ainda assim, ele obteve um bom 8º lugar na Espanha. Já Colapinto teve resultados apagados, 16º, 13º e 15º, sempre prejudicado pelas más posições de largada. Isso dificulta uma avaliação justa do ritmo de corrida dele. A conclusão mais otimista é que se ou quando ele se classificar melhor, os resultados devem melhorar. O problema é que ainda não se sabe até onde vai o desempenho dele, e no momento parece mais baixo do que o que ele mostrou na Williams, onde pontuou em 2 das 4 primeiras corridas e teve um início muito mais promissor. O que ele tem mostrado agora não é o que a Alpine precisa, nem justifica a saída de Durham. O único acerto de Briatore é que o meio do pelotão está absurdamente disputado. Equipes como Sauber e Aston Martin, que começaram o ano mal, já reagiram e estão brigando por pontos. Já a Alpine caiu para o último lugar no campeonato após a Espanha, mesmo com Gasly pontuando pela 3ª vez no ano. E é difícil mudar isso quando se tem apenas um carro chegando entre os 10 primeiros só de vez em quando. Em teoria, a Alpine vai reavaliar a situação de Colapinto entre as corridas da Áustria e da Inglaterra, no fim de junho e começo de julho. Ela pode manter o piloto argentino ou fazer uma nova troca. Mas o estranho nisso tudo foi Briatore dizer que essa história das 5 corridas foi inventada. No fim de semana de estreia de Colapinto, Briatore disse que tinha lido por aí que ele teria 5 corridas, mas não há um número fixo. Depois, na Espanha, repetiu: "Nunca falei em 5 corridas." Mas foi ele quem assinou o comunicado de imprensa da Alpine antes de Imola, que tinha como título: "Equipe Alpine anuncia que Franco Colapinto correrá ao lado de Pierre Gasly nas próximas 5 corridas." O mesmo texto dizia que haveria uma nova avaliação antes do GP da Inglaterra, em julho, e citava Briatore. Analisamos o início da temporada e decidimos colocar Franco no carro ao lado de Pierre pelas próximas 5 corridas. Então, por mais confuso que seja, a mensagem de Briatore é que o número de corridas depende do desempenho. Menos de 5 seria pouco demais.
Mais de 5, por enquanto, parece imerecido pelos padrões impostos por Briatore, ainda que para nós 5 corridas seja pouco, assim como 6 foram pouco para Durham. Desempenho é o que deveria importar, e até agora o de Colapinto não está onde a Alpine precisa. Não justificou tirar Durham. Briatore já admite que não sabe se Colapinto vai ficar o ano todo e disse com todas as letras: depende do desempenho. Isso parece uma forma indireta de afastar a ideia de que Colapinto está lá só para atrair patrocínios. Se for esse o caso, o desempenho atual dele não garante nada, mas pode mudar nas próximas corridas, desde que ele tenha uma evolução clara. A próxima prova, no Canadá, será em uma pista nova para ele, mas a seguinte será em território familiar, o Red Bull Ring, na Áustria. Se Colapinto continuar decepcionando, a situação vai ficar interessante. Durham ainda está à disposição, assim como o jovem Paul Aron, que já testou carros antigos da Alpine. Briatore diz que tudo isso é para preparar o time para 2026 e que vai fazer qualquer experiência que considerar necessária. Há também pilotos disponíveis no mercado, como Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Mas se o objetivo realmente for juntar informação suficiente para tomar decisões sobre o ano que vem, o próximo passo deve ser testar Aron em vez de chamar Durham de volta. Antes disso, no entanto, é justo que Colapinto tenha pelo menos as 5 corridas que Briatore, com certeza, nunca disse que ele teria.